poder seguir com vocês hoje, a gente conversando sobre a série de mensagens que tem sido trabalhado ao longo desse mês de agosto, The Talking Dead, e eu escolhi um versículo bíblico de saudação, que é Romanos capítulo 6, versículo 23, que vai ao encontro da proposta dessa série, da temática dessa série. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Essa série de mensagens, assim, quando o pastor Daniel me passou, primeiro me chamou a atenção porque faz relação com uma série televisiva que eu gosto muito, que é a The Walking Dead. Uma série que na televisão fala de ficção, de zumbis, né? E que, por mais que trabalhe a ficção, ela tem a intenção de mostrar um pouquinho da realidade de pessoas que são vivas, mas no fundo elas vivem automaticamente como mortas. E essa série, então, segundo o que o próprio Daniel, o pastor Daniel me falou, tem justamente a intenção de a gente olhar numa perspectiva da espiritualidade cristã, aquilo que a espiritualidade diz do nosso mundo, de um mundo que foi criado bom, mas que na medida que a gente se afastou de Deus, a gente vive fisicamente aqui nesse mundo, mas que a gente colhe as consequências da morte, em vários sentidos, e de modo bem especial, a proposta que o Daniel falou também, é até mesmo olhar para dentro das nossas famílias algumas consequências que a morte tem trazido, a morte espiritual para as nossas famílias. E aí então o Daniel já trabalhou no primeiro tema, multidões de solitários, onde ele foi na linha de mostrar o quanto que, apesar de nós vivemos num mundo extremamente populoso, nós vivemos cada dia mais isolados, e que a proposta da fé cristã é que a gente viva juntos, em união. No último final de semana, o Josiel trouxe o tema Seguidores de Si Mesmos, onde então ele mostrou o grande problema que a gente enfrenta de pessoas que são egoístas, cada vez olham mais para si. E aí ele foi numa linha também bem, olhando para o Dia dos Pais, de demonstrar o quanto que as famílias muitas vezes estão abandonadas justamente porque os pais se preocupam consigo e não olham para a esposa, para os filhos. E nós somos desafiados então a aprender a ser não egoístas, mas olhar para fora. E hoje então, daqui a pouquinho, a proposta que o Daniel me trouxe para nós conversarmos é exibicionistas sem identidade. Eu desejo que você esteja aberto para Deus falar com você ao longo desse culto, que você possa estar pedindo nesse início de culto para que o Espírito Santo de Deus possa vir aqui e falar com você. Vamos orar, assim como nós estamos? Pai amado, nós te agradecemos por esse tempo juntos, onde, acima de tudo, é Tu que nos trazes aqui. Tu nos convida para estar na Tua presença em comunidade. E assim, Senhor, se Tu nos trazes aqui para mais uma vez falar aos nossos corações, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha preparar nossa mente e corações para entendermos o que Tu queres, Senhor, trabalhar em nossas vidas. Nós chegamos diante de Ti assim como estamos, Deus, mas não queremos, Senhor, sair daqui como chegamos. E por isso, Senhor, revele, Senhor, todo o pecado que é em nossas vidas, tudo aquilo que precisa ser abandonado, para que assim a gente possa experimentar aquela vida, Senhor, abundante que Tu prometeste na Tua palavra, para cada um de nós seres humanos. Age durante esse culto e obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos relacionarmos contigo e também usufruirmos das consequências dessa renovação da criação que Tu nos traz através de Cristo, do perdão que nos foi oferecido na cruz. É em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Nós queremos, então, dar continuidade nessa série de mensagens com o tema principal, The Talking Dead. E hoje a proposta, então, que o Daniel fez o convite para mim, é poder conversar sobre o tema exibicionistas sem identidade. E quando a gente olha para essa palavra que por si só, exibicionistas, já traz uma certa aversão, talvez, na gente, talvez é importante primeiro a gente falar que todos os seres humanos, de alguma maneira, possuem a necessidade natural de serem vistos, de serem apreciados. Isso é algo natural.
cada um de nós precisa de alguma maneira se sentir pertencente de alguma maneira na sociedade. E isso vai se manifestar nas nossas vidas de diversas maneiras. Talvez através da busca por elogios, compartilhando as conquistas, compartilhando as felicidades que a gente tem no dia a dia com as pessoas que a gente ama, talvez. A questão, no entanto, é que a realidade que a gente vive atualmente mostra que a exposição é a prioridade da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, no desejo de serem apreciadas, serem aceitas por aqueles que estão ao seu redor, elas se perdem e agem de forma imatura, criando uma sociedade hoje de pessoas que a gente talvez poderia dizer que são viciadas em se exibirem. E aí talvez a gente precisa se perguntar onde é que foi que começou esse problema que a gente vê hoje cada vez mais frequente, de uma sociedade repleta de pessoas viciadas em se exibirem. Se a gente for dar uma olhada, uma pesquisada, a gente vai encontrar talvez diversas explicações. Duas explicações que eu encontrei que são talvez as mais comuns, uma vai para um caminho da psicologia, da psicanálise, onde a gente vai lembrar do famoso Freud, onde se diz, Freud explica tudo. E uma das explicações que é mais comuns para o Freud é que todos os problemas do ser humano estão lá com seus pais. Então Freud vai dizer que essa geração que é muito exibicionista, o problema está que em algum momento da sua vida, essa pessoa foi abandonada por alguém, talvez de modo bem especial os seus pais abandonaram, não no sentido talvez de botar para a rua, mas algum tipo de abandono que ela sentiu, e por causa disso agora ela sente a necessidade de mostrar o seu valor. Então, através do exibicionismo, essa pessoa busca alimentar o seu ego de alguma maneira. Um outro caminho que também a gente vai encontrar, que é um pouco oposto a isso, mas que algumas pessoas explicam, é dizendo que a gente vive uma sociedade que se ama demais. Para quem lembra do mito de Narciso, de modo bem resumido, Narciso é aquele mito da filosofia grega, onde um homem lá, muitas mulheres se apaixonavam por ele, ele não queria saber de nenhuma, aí elas meio que rogam lá uma praga, uma coisa do tipo, e aí ele acaba nessa praga, meio que a primeira coisa que ele se apaixonasse, ele não ia mais conseguir ter isso. E aí a primeira imagem que ele tem é de si próprio no rio, ali no lago, e quando ele visualiza aquela imagem, ele se apaixona por si mesmo, e na ânsia de ter aquilo, ele se joga no rio e morre afogado. Ele se ama demais. E essa geração, que muitas vezes a gente diz que é uma geração narcisista, por um lado, a gente encontra essa explicação do Freud, que diz que é a falta de amor, que faz as pessoas se exibirem muito. Por outro lado, a gente vai encontrar também a geração narcisista, que se ama demais. E se a gente observa também um outro fato dentro dessa questão da geração narcisista, que me chama a atenção, é que a gente olha que é um fato muito atual o exibicionismo, mas que o próprio conto, o mito do Narciso, lembra que, na verdade, isso já vem de longa data, de longe. Se a gente lembrar que os filósofos gregos vêm antes de Cristo, a gente vai fazer uma análise da nossa sociedade que, de alguma maneira, ela já é exibicionista, já tem essa necessidade há muitos anos. E aí, então, esse fato da sua origem, por um lado, vem de longa data, vem de longe, a gente vai agora também observar que cada vez parece que ficando mais visível, mais forte a realidade de pessoas exibicionistas. De modo especial, a gente vai ver uma grande parte da mídia que incentiva essa realidade nos nossos dias. A gente vê uma mídia, tanto na televisão quanto na internet, que incentiva a ilusão de um mundo simples, de um mundo mágico, onde a gente consegue ter tudo de modo fácil, a qualquer momento, e a gente vai ser afetado de modo bem específico ainda pela geração da internet, onde a gente é tentado pelas outras pessoas que vivem uma vida aparentemente, em muitos sentidos, perfeita, porque nós olhamos as redes sociais das pessoas e dificilmente a gente vê alguém compartilhando a tristeza da sua vida. E quando a gente encontra um ou outro, talvez ainda no Facebook, pessoas que só reclamam de tudo da sua vida, a gente logo já descarta elas porque a gente diz, essa pessoa é depressiva. Logo a gente já aponta para ela dizendo, não, essa aqui tem algo de errado.
não é comum, porque o que a gente vê e que a gente é pressionado de certa maneira, a vida de todo mundo é perfeita na internet. E eu também preciso exibir a minha vida de alguma maneira, para que as pessoas vejam que a minha vida não é ruim. Eu não posso demonstrar que eu tenho fraquezas. E aí, por causa dessa realidade atual da internet, das mídias, nós vemos uma geração, de novo, cada vez mais viciadas em se exibir para poder se sentir alguém. Em meio a um mundo onde todo mundo tem uma vida perfeita, e eu talvez, olhando para a minha vida, às vezes penso que não é talvez tudo isso, eu preciso mostrar que a minha vida é boa. E quando isso vai para dentro da família, quando esse assunto talvez entra para dentro das nossas famílias, nós passamos a sentir a necessidade de mostrar que a minha família é tão boa quanto a família do outro. Que o meu casamento é tão romântico quanto o casamento daquela pessoa que eu vejo compartilhando lá no Instagram, aquela declaração de amor quase todos os dias pelo seu esposo, pela sua esposa. Que eu tenho que compartilhar que o filho que eu tenho é um filho perfeito. E aí eu tenho que botar lá tudo que meu filho faz de ótimo, né, durante a semana, que ele é um filho maravilhoso. E eu tenho que botar lá uma foto, de repente, dele na creche, sendo o filho que todo mundo gostaria de ter. Uma geração que, dentro das nossas famílias, a gente também se sente pressionado por causa das redes sociais, que dificilmente você vê alguém compartilhando, o meu filho é um pestinha, eu não aguento mais o meu filho. O grande questionamento que o nosso mundo de hoje nos traz, quando a gente olha de modo especial para essas redes sociais, Instagram, Facebook e assim por diante, será que nós somos o que nós compartilhamos? A gente tem uma facilidade muito grande de compartilhar as coisas. O próprio celular, os computadores, eles incentivam a gente nessa facilidade. Tudo é muito fácil, não precisa fazer muita coisa. Você dá um clique simples no botão, você tirou a foto, praticamente já diz, compartilha. Mas será que isso que nós compartilhamos é a realidade de quem nós somos? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, além de ela apontar de que essa não é a realidade, ela vem dizer também uma outra explicação de que o surgimento, a origem desse problema dos nossos dias, e que já vem de longa data, como eu falei antes, do exibicionismo, ele é outro. Pode ter relação sim, como Freud diz, com os pais, pode ter. Mas ele ainda é algo mais profundo que somente os teus pais, em algum momento, não terem dado a atenção que você precisava na sua vida. A palavra de Deus vai nos falar, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, de um fato que aconteceu desde lá do início, na criação, muito antes de Freud existir, muito antes dos filósofos gregos existirem. Ela diz que a humanidade vivia com Deus, e aí ela aponta para um momento onde a humanidade disse: eu não quero mais saber de Deus. Não foi Deus quem toma a iniciativa de abandonar a humanidade, mas o ser humano diz: eu quero abandonar Deus. E aí Gênesis 3:5 diz, a serpente ali falando para Adão e Eva, para a humanidade, Deus sabe, no dia em que deles comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. E vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. O problema do exibicionismo inicia, biblicamente falando, lá no momento onde a humanidade começou a querer ser outra pessoa que eles não eram. Onde cada um de nós olhávamos para Deus e começamos a dizer: eu quero ser Deus, ou eu sou Deus, eu não preciso mais de Deus. O ponto-chave que a Bíblia vai revelar sobre uma geração, uma cultura exibicionista, é que a gente não entende quem a gente é. O exibicionista, na verdade, ele não tem a mínima ideia de quem ele é. Ele se engana de que realmente ele é Deus, de que ele tem as capacidades de Deus. A cultura exibicionista moderna, ela reflete nada mais e nada menos do que a cultura do pecado, que a Bíblia aponta desde o início. Muitas desordens mentais que a gente vê hoje, elas têm a sua origem no esforço humano de querer ser igual a Deus, de ser o seu próprio Deus. E a realidade humana tem demonstrado justamente que o problema de todo mundo é não saber se colocar no seu lugar. E a gente vê o apóstolo Paulo também falando isso de uma outra maneira. Um pouco depois lá do início da Bíblia, ele diz em Romanos 1:21, ele faz uma releitura disso que eu acabei de dizer, falando: porque mesmo a humanidade, tendo conhecido a Deus,
não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo está dizendo que essas pessoas se tornaram cheias de si mesmas. Elas passaram a se admirar mais do que o Criador. Elas substituíram a verdade pela mentira e acabaram sendo entregues a tudo que é tipo de problema, tentando saciar esse desejo de se sentirem aceitas, não principalmente pelos seus pais, Paulo está dizendo. Sim, porque os pais vão falhar em algum momento, justamente porque eles são pecadores, longe de Deus, assim como todos nós. Mas Paulo está dizendo, o problema real foi porque nós, lá no início, nos afastamos de Deus e agora a gente busca tentar saciar esse desejo de se sentir pertencente, amado de alguma maneira, que deveria ser por Deus, em algum lugar. E a gente vai se exibir de várias maneiras. Não somente nas redes sociais, mas de repente com a roupa que você veste, quando vai para o trabalho, quando vem para o culto, quando anda nas ruas, numa geração que se preocupa em aparentar ser alguém, mesmo que não seja isso, que compartilha o que não é. E aí então a gente precisa se questionar o que a gente precisa fazer, ou o que é a solução que a própria palavra de Deus traz para esse problema do nosso mundo exibicionista. Qual é a cura para um mundo que está viciado nisso? Como largar esse vício? E a resposta que a gente precisa redescobrir é que o nosso valor, ele não está naquilo que as pessoas pensam ou afirmam de nós, mas naquilo que Deus afirma sobre nós. E como que a gente vai descobrir o que Deus afirma sobre nós? Nós precisamos olhar para a própria origem, para a própria criação de Deus. Quando Deus cria tudo, Ele cria também o ser humano entre tudo que há no universo. E ali, logo no início da Bíblia, nos primeiros capítulos, Deus fala quem que é o ser humano. E de modo especial, Ele vai dizer que uma palavra, uma frasezinha pequena que representa muito e que talvez é conhecida de nós, Gênesis 1, 27, fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando nós olhamos essa frase, talvez a gente aponta primeiro para uma afeição física, mas é muito mais profundo, porque o que Deus fala sobre a humanidade, dizendo que nós somos criados à sua imagem e semelhança, é que nós somos únicos, nós somos diferentes de tudo que há na face da terra. E eu não vou me aprofundar tanto aqui hoje em características individuais, mas o capítulo 1 e 2 de Gênesis, ele justamente vai apontar que tanto o homem quanto a mulher são seres únicos. E os dois também, numa unidade, no casamento, eles são únicos também, diferente de tudo que há na criação de Deus. Deus está querendo apontar para cá que nós somos especiais, essa é a realidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 1 aqui de Gênesis, eu não vou fazer a leitura do capítulo inteiro, mas eu botei aqui 2 versículos que resumem um pouquinho dessa criação. Lá vai falando, e Deus cria no primeiro dia algumas coisas, vai criando no segundo dia, ele separa o céu de cima, de baixo, e vai falando ali. E ele chega no momento onde ele começa a povoar a terra, colocar animais, plantas e assim por diante. E quando ele começa a fazer isso, algo muito interessante, por exemplo, nos versículos 20 e 21 que eu coloquei aqui, que eu não sei se a letra vai estar no tamanho satisfatório, né, para alguns, mas eu faço a leitura do texto. Lá diz assim: e disse Deus, produzam as águas, cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento. E Deus criou os grandes animais aquáticos, e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo as suas espécies, e toda ave com asas segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Nesse capítulo inicial, o que se destaca aqui de modo bem especial é que Deus vai criando as espécies ali, vai criando coisas, vai povoando a terra, e ao final de cada criação dele ali, ele sempre bota segundo a sua espécie. Deus enche os ambientes colocando luzes, separa o dia da noite, forma criaturas viventes para nadar nas águas debaixo do céu, os pássaros para povoar o céu acima, e ele vai fazendo tudo segundo quase como a ciência moderna vai falando, segundo gênero, segundo espécie. E finalmente,
No versículo 26, onde eu já li, 27, desculpa, onde eu já li esse versículo, chega como se num ápice, num ato culminante, Deus cria o ser humano, o homem. E quando a gente olha essa criação de Deus, basicamente a gente vai perceber duas categorias. Primeiro, nós vamos perceber aqui nesse relato Deus como o Criador, o Senhor de tudo, aquele que não foi criado, que Ele é maior do que tudo que é na terra e nos céus. E a gente percebe a criação. A gente vai perceber alguns seres vivos, como plantas e animais, uma espécie. Alguns têm fôlegos de vidas. A gente vai perceber animais segundo as suas espécies. E aí entra o ser humano, que segundo a palavra de Deus, não está dentro de nenhum outro grupo dessas espécies. Porque Deus vem e declara aqui, numa linguagem que a gente costuma dizer, segundo a imagem de Deus, que Deus é a segunda espécie de Deus. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não é criado à imagem, por mais que hajam características semelhantes, mas ele não é criado à imagem e semelhança das espécies das baleias, das espécies das aves, ou de qualquer outro ser que há na terra. E essa frase, segundo as suas espécies, ocorre 10 vezes nesse capítulo 1 e deixa justamente a impressão de destacar na narrativa a diferença dentro da criação de Deus, não do Criador, mas dentro dessa criação, que o homem é diferente de tudo que há entre outras espécies. O ser humano, ele é um ser único, ele é algo totalmente diferente. Quando Deus faz o homem, ele quebra o padrão. E isso aqui, justamente, nos lembra da importância do ser humano como único. Eu não vou, de novo, como eu falei, talvez por um pouco de medo do tempo, mas a gente poderia aqui, talvez, justamente falar do homem, porque o que caracteriza aqui, em primeiro lugar, é o homem, como um ser único. Nas suas características que Deus criou o homem, gênero, com características específicas, que somente o homem vai conseguir fazer determinadas coisas, mesmo com algumas semelhanças com a mulher. E aqui entra então um outro fato, que a mulher também é única, dentro dessa espécie que a gente está dizendo aqui como imagem de Deus. Deus cria a mulher com as suas características específicas. Eu selecionei aqui o versículo de Gênesis 2, versículo 18, onde Deus diz ali: não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma ajudadora idônea. No capítulo 2, que apesar de parecer, quando você lê o capítulo 2 de Gênesis, que está quebrando a história da criação, que parece que recomeça a história da criação do zero, e a gente se pergunta por que está ali, mas a gente consegue perceber que nesse capítulo há um outro destaque, que é justamente Deus mostrando que depois que Ele cria tudo, contando de uma outra maneira, Deus criou tudo, e agora Ele começa a dar destaque para a mulher. Porque no momento que Deus cria tudo, Deus pega Adão e diz: agora começa a cuidar, dá nomes aos animais. E Deus manda que os animais vão para Adão e vai apresentando tudo para ele. Mas por que Deus faz isso com Adão? Qual a necessidade de Adão trabalhar naquele momento, talvez? E aí a Bíblia, no capítulo 2, deixa claro que Adão se dá conta de que entre todas as espécies, todas elas, tem homem e mulher, tem o seu par, alguém para acompanhar. E aí Deus diz, não foi achado ninguém para Adão. E aí Deus diz: eu vou te dar alguém segundo a tua espécie. A imagem e semelhança de Deus, segundo a espécie de Deus, com as características de Deus. E então Deus cria a mulher, um ser carne da carne, osso dos ossos de Adão, semelhante a ele, segundo a sua espécie. E assim também vai na mesma linha, de mostrar nesse capítulo 2 o quanto que a mulher é única na criação de Deus e que não há ninguém igual a ela. Deus cria cada mulher desse planeta com as suas características específicas, com um propósito específico, e que mesmo que nós tenhamos talvez semelhanças com outras espécies, de repente pelos semelhantes com outras espécies de animais, nós somos únicos. Nós não somos primatas, talvez, como alguns querem dizer. Podemos ter semelhanças, mas nós somos únicos, a palavra de Deus diz. E aqui vem o que realmente é importante. A realidade é que nós, como seres humanos, como humanidade,
nós somos únicos para Deus. Nós temos um propósito muito específico. Em meio a uma geração, como eu falei no início dessa mensagem, que a gente tenta se exibir de todas as maneiras, para tentar ser alguém, e a gente busca, através das roupas, do jeito de falar, da internet, aquilo que a gente posta, sem tentar parecer que nós somos importantes para alguém. Deus diz, você é importante. Não há ninguém como você. Eu criei você, homem, mulher, e ambos como um casal, como família, com uma função bem específica. E isso está descrito na palavra de Deus, esse texto também eu coloquei aqui, onde lá em Gênesis 1:28 fala: então Deus abençoou homem e mulher, ambos, e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus aqui vem ao encontro de Adão e Eva, como casal, como família, e diz: vocês têm uma tarefa, que é cuidar do planeta Terra, que é cuidar da minha criação, de fazer com que isso que eu criei aqui seja mantido. O que Deus inicia, o homem deve cultivar e manter. Só que entra então talvez um detalhe que poucas vezes a gente percebe. Quando Deus olha para Adão e Eva, talvez é como se Deus estivesse dizendo: agora vem o 8º dia da criação. No 7º dia Deus descansa. E na verdade o convite que Deus faz a partir do 8º dia é: você também agora é coparticipante dessa criação. Na sua tarefa, que é única, porque aos animais não cabe a tarefa de manter e cultivar, a baleia não mantém e cultiva, nenhum outro ser tem as capacidades criativas que você tem, semelhante a mim. Você vai ser meu coparticipante, é por isso que você é feito à minha imagem e minha semelhança. A criação não acaba no 6º dia. A criação continua, e por isso que nós vemos um mundo, a cada dia, por mais que tenham problemas, a cada dia, mas maravilhoso também. Com belezas maravilhosas, e que não são meramente reflexos, frutos da criação de Deus. Mas quanta coisa, desde o início do universo, que é difícil de contabilizar, a própria ciência tenta, mas não é exata. Desde o início, quanta coisa maravilhosa que o ser humano tem feito. Na própria Bíblia, nós vamos vendo nos primeiros capítulos, a palavra de Deus mostrando a criação, a coparticipação. Quando a humanidade cria a música, no início de Gênesis é falado sobre isso. E tantas outras coisas, a arte. Deus nos usa como coparticipantes para continuar criando nesse mundo. Somos únicos. Você não vê um animal criando música. Talvez você vê um papagaio imitando um outro ser, mas nós somos capazes de criar, praticamente do nada. Cada pessoa é importante nesse processo. E Deus te convida para a gente auxiliar nesse processo. Ele nos dá capacidades individuais. Porque talvez você pode se perguntar: bom, Deus diz que eu sou único, mas eu sou único dentro dessa espécie como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. E aí nós lembramos que a palavra de Deus aponta de que Deus cria cada ser humano também com dons, com capacidades específicas. Em meio a um mundo tão vasto, com tantas coisas, que poucas pessoas não são capazes de cuidar de um mundo desse tamanho, há muitas tarefas que Deus nos dá para fazer. Em pouco espaço de terra, em poucos hectares, às vezes você precisa de não sei quantos funcionários, quantas pessoas trabalhando naquele lugar para cuidar. E Deus diz: cada pessoa eu dou capacidades individuais, dons, talentos. E Deus te deu capacidades que nenhuma outra pessoa vai ter para fazer da mesma maneira. Deus te capacitou com dons, mentalidades que nenhuma pessoa vai pensar igual a você. O problema do nosso mundo é que nós tentamos padronizar as pessoas. Todos têm que pensar da mesma maneira, todos têm que ser iguais. E Deus nos convida, de certa maneira, à diversidade, à inclusão, sim. A valorizar cada pessoa com a capacidade que Deus deu. Ele convida você para poder ajudar a continuar
nesse processo criativo desse mundo que continua agindo, se transformando naquilo que Deus diz. Eu comecei, mas você pode dar o acabamento de certa maneira, você pode embelezar ainda mais a minha criação. É claro que quando nós olhamos para o mundo e quando nós olhamos para uma geração exibicionista, nós vamos perceber que esse processo de criação deu algo de errado. Nós vamos perceber que a imagem e semelhança de Deus não está tão igual àquilo que Deus é. E a Bíblia diz, eu li antes, o ser humano se afastou de Deus e essa imagem foi manchada. Essa imagem que deveria ser perfeita como Deus, onde nós deveríamos administrar, cuidar do nosso mundo, igual, identicamente a Deus, nós não conseguimos mais. E é por isso que Deus intervém na sua criação. Nesse processo criativo onde Ele botou a gente e Ele envia Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Para poder fazer as pazes entre a humanidade e Deus. Essa humanidade que agora já não consegue cuidar mais da criação da maneira que deveria. Deus diz, eu vou na terra, eu vou pagar o preço do pecado deles, eu vou pagar o castigo que eles mereciam por estar lidando com essa criação da maneira errada. E agora, perdoando eles, eu religo a humanidade de novo a Deus. E agora, próximos de Deus, cheios do amor de Deus, não mais precisando nem mesmo dos próprios pais, para que eu me sinta alguém, que eu seja alguém valioso na terra, o real valor que eu tenho é tido novamente. Agora eu consigo cuidar da criação como eu deveria. De modo imperfeito? Sim, porque essa criação, esse processo, essa história de Deus, de criação ainda não foi concluído. Porque isso só será concluído, segundo a palavra de Deus, quando Jesus voltar à terra. E aí sim, tudo for restaurado de modo completo, como era para ser desde o início. Aí sim nós vamos poder experimentar nas nossas famílias, essa criação, essa família perfeita, como era para ser desde o início. Cuidarmos das nossas famílias, amarmos a nossa esposa da maneira que deveríamos, amar o nosso esposo como deveríamos, os filhos, ter um relacionamento saudável nessa mordomia, nesse cuidado que Deus pede de nós dentro dos nossos lares, quando Jesus voltar. Mas enquanto isso, enquanto Jesus não volta, enquanto a criação não é restaurada de modo completo, Deus diz, você já já pode continuar cuidando, exercendo a tua tarefa, que é única, que é especial, e que nenhum outro ser na face da terra vai poder fazer igual a você, e que nenhuma outra pessoa na face da terra vai poder cuidar dessa pessoa com quem você casou, dessa pessoa que é o esposo, a esposa, ou dos seus filhos, como você vai cuidar. Porque eu criei você com essas características específicas, para cuidar dessa pessoa que está ao teu lado, com características que somente você vai conseguir. Não é por acaso que você casou com determinada pessoa. E Deus diz, se você permanecer ligado a mim, você vai receber todo o amor que precisa para ter a imagem, as qualidades necessárias para amar o seu esposo da maneira que ele precisa, para amar a sua esposa da maneira que ela precisa, para amar o seu filho, por mais difícil que ele seja como adolescente, como criança, da maneira que ele precisa. E quando nós olhamos talvez para o próprio Jesus, ele talvez é o maior dos exemplos de alguém que sabia qual era a tarefa dele. Ele sabia que ele era único. Jesus veio à terra com uma missão específica, com uma tarefa específica, como nós também temos a missão de Deus aqui na terra, de continuar essa missão. Ele foi enviado pelo Pai para mostrar o amor de Deus e amar a humanidade ao limite, se entregando por nós na cruz. Ele tinha muitos seguidores, muitas pessoas observando ele, e pessoas que botavam expectativas sobre ele, mas ele não se deixou levar pelas expectativas que o mundo tinha sobre ele. Ele não deixou se levar pelo Instagram da época, que talvez esperava que ele fosse tal coisa, como os líderes talvez religiosos daquela época. Ele se manteve focado naquilo que Deus criou ele para ser, na missão que o Pai deu para ele. E assim como Jesus se manteve fiel à missão de Deus, aquilo que Deus criou ele para ser, Deus nos convida
como humanidade, como suas criaturas, diferentes de qualquer outra espécie, que tem a sua função na face da terra, que tem participação também na criação, sim, mas diferente de nós, Deus nos convida dizendo: você tem que se manter fiel àquilo que eu criei você para ser. Você tem que se manter fiel à missão única que você tem como ser humano, criado na espécie de Deus, semelhante a Deus. E aqui então, para fechar, eu gostaria de botar 3 perguntas que servem de desafio prático para você, ao longo dessa semana, poder tentar de alguma maneira praticar aquilo que Deus está falando com você nessa manhã. Primeira pergunta: de que forma o exemplo de Cristo estimula a sua família a viver relacionamentos mais saudáveis dentro de seu lar? E eu faço perguntas para não ser diretivo, porque Deus fala de maneiras diferentes através dessa mensagem, talvez com você. E talvez alguma coisa Deus botou no teu coração a respeito disso, de que você precisa ser diferente dentro do seu lar. De que forma o exemplo de Cristo, isso que eu falei, de que ele não se deixou influenciar pelo mundo que estava à volta dele, pressionando ele para ser algo que ele não foi criado para ser. De que forma o exemplo de Cristo estimula a sua família a viver relacionamentos mais saudáveis dentro do seu lar, que é a primeira incumbência, a primeira tarefa que Deus nos dá, antes de olhar para fora, é olhar para o ambiente mais cheio de relacionamentos saudáveis, ou deveria ser mais íntimo, essa é a palavra correta, que a gente pode ter. Primeira tarefa, Deus está dizendo: cuida da tua família. De que modo? O exemplo de Cristo te desafia praticamente, de modo prático, a ser diferente essa semana. Segundo, na vida de qual amigo Deus te convida a estar servindo de apoio nessa semana? Deus nos colocou num mundo para nos relacionar. E em Cristo nós somos desafiados agora a ter relacionamentos diferentes também a nível maior. Um pouco macro nesse sentido. Para as pessoas que a gente convive no dia a dia, que são amigos nossos. O que talvez Deus está colocando no teu coração? Talvez alguma pessoa que você lembre que tem precisado de apoio. E que você sabe, mas você não tem feito nada. Porque talvez, como no tema anterior, onde o José trabalhou, seguidores de si mesmos, a gente está muito mais preocupado com os nossos problemas. Talvez nós pensamos, como é dito no ditado popular, cada um com seus problemas. E a Bíblia diz: não é cada um com seus problemas, eu não vou me preocupar comigo, eu tenho que olhar para o outro também. Quem é talvez um amigo seu, que Deus está te convidando a partir dessa mensagem, a cuidar? E por último, como você pode usar de modo mais efetivo o seu trabalho em favor do reino de Deus? Deus te deu dons, e isso também é relacionado à função, ao trabalho que você tem, à profissão. Talvez, se você está na faculdade, aquilo que você está se preparando para poder, sendo capacitado para poder exercer melhor essa tarefa. De que modo o seu trabalho pode ser usado melhor em favor do reino de Deus, em favor dessa missão que Deus te deu no mundo. Talvez como advogado, você pode cuidar da criação de modo melhor. Como você pode talvez fazer mais justiça em um mundo repleto de injustiças. Como você pode, como nutricionista, ajudar as pessoas a cuidarem melhor da saúde. Como você pode, como psicólogo, ajudar as pessoas a se entenderem melhor, a se compreenderem, a superar traumas talvez que carregam também desse mundo caído, desse mundo que se afastou de Deus e que falha nos relacionamentos. Como você pode, como bancário, ajudar as pessoas a cuidarem melhor das suas finanças, talvez. Como? Deus te convida hoje. Ele diz: seja participante, aceite que você, como você não há igual. Eu te amo de uma maneira espetacular, diferenciada, por isso que eu te criei, você é único. E eu quero contar com você, eu preciso de você. Não precisar porque ele tinha necessidade de criar algo para ajudar ele. Mas eu quero precisar de você, eu conto com você. Se ligue a mim e aceite a sua tarefa. Que Deus possa, através dessa verdade, que nos é lembrada através da palavra de Deus,
de que nós somos seres únicos, conseguir acabar, de alguma maneira, cada vez mais com essa necessidade, com esse vício da exibição, de nós nos exibirmos para as pessoas, na medida que a gente aceita o que Deus fala sobre nós, quem nós somos, pessoas amadas, únicas e criadas por Ele, para servir junto com Ele e a Ele. Amém? Vamos orar, assim como nós estamos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra que vem junto a nós nessa manhã, revela o nosso pecado, revela que essa cultura exibicionista, Deus, é reflexo, Pai, de um mundo que se afastou de Ti. Nós fomos criados por Ti e para vivermos contigo, nos relacionando contigo, Deus. E a partir de Ti, Deus, nos relacionarmos com as outras pessoas. E por isso, Deus, na medida que a gente se esquece desse propósito inicial da criação, nós temos nos perdido, Senhor, e temos visto um mundo cada dia, em muitos sentidos, pior. De modo especial nos relacionamentos. Assim nós temos colhido, Deus, famílias cada dia mais desestruturadas. Casamentos que não duram muito tempo, Deus. Relacionamentos onde pais e filhos não conseguem mais conviver, Senhor. E nós queremos te pedir perdão quando nós nos damos conta de que a nossa família, em grau maior ou menor, Senhor, colhe essas consequências. Por uma escolha nossa, Senhor. Mesmo sabendo que precisamos te buscar, permanecer constantemente conectados, Deus, a Ti. O mundo, Senhor, nos impele para longe de Ti e nós nos deixamos ser conduzidos por esse mundo. Nos perdoe, Deus. Quando a cultura desse mundo é mais atraente para nós do que aquilo, o propósito real pelo qual nós fomos criados. De viver um relacionamento contigo. Senhor Deus, nos ajude a caminharmos próximos a Ti. E assim, Deus, obrigado também que a Tua palavra nos lembra que nós somos únicos, Deus. Que em meio a uma criação que é maravilhosa, que é bela, Deus. Ainda assim, Senhor, nós somos um ser totalmente especial, uma criação totalmente única, Deus. Obrigado pelo Teu amor por nós, que nos deu características únicas, funções únicas, Deus, dentro dessa criação. E que se nós não exercermos, Senhor, a nossa capacidade, a nossa qualidade, a nossa função, esse mundo vai continuar cada dia pior. E Tu chamas, Senhor, nós como igreja, a exercermos esse papel. E nós não queremos mais negligenciar, Senhor, aquilo que Tu esperas de nós. Senhor, nos use para fazer desse mundo um lugar diferente. Para continuar, Senhor, criando e recriando, Senhor, aquilo que era para ser bom desde o início. Nós queremos ser coparticipantes, Teus ajudadores, Deus, nesse processo de criar e recriar aquilo que foi destruído pela humanidade, Senhor. Usa-nos, Senhor, para fazer diferença na cidade de Florianópolis. E também em tantos outros lugares, talvez, a qual nós vamos estar. Senhor, usa-nos, Pai amado, para que a gente possa tornar Florianópolis uma cidade como Tu sonhaste, Senhor, desde o início da criação. Eis-nos aqui, Senhor. É isso que nós Te pedimos e nos colocamos à disposição. E agradecemos pelo Teu maravilhoso amor, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.